Olá pessoal, estes dias eu postei um texto no Instagram, também no LinkedIn, que dizia o seguinte: analistas de processo não inventam, documentam. Por quê? Porque quando o analista de processos faz o seu trabalho corretamente, a primeira coisa que ele faz, e talvez a última, é ouvir os usuários. Ele não pode inventar nada. Quando um processo existe, e todo processo existe dentro de uma organização, mesmo que ele não esteja documentado, se a organização existe, o processo existe. Porque todo mundo está trabalhando, a organização está produzindo o que tem que produzir. Então, mesmo que não esteja documentado, o processo existe. Agora, vamos fazer um trabalho de mapeamento do processo, para depois então analisarmos e podermos modelar o processo. Nesse momento, no momento do mapeamento, a coisa mais importante a fazer é ouvir o usuário. Ouvir muitos usuários. Porque tudo que eles fazem está na cabeça deles. Toda a organização, de forma fragmentada, está na cabeça deles. Então eu não posso, como analista de processos, sair inventando. Eu tenho que documentar o processo como ele é na atualidade, que nós chamamos de as is. Aí depois de ter documentado o processo, nós vamos também, com a ajuda dos usuários, nós vamos pensar em melhorá-los. Mas não assim, olha, eu tenho muita experiência, vou trazer a minha experiência aqui para vocês e é assim que vai funcionar. Não vai funcionar, não é assim, cara, isso não existe. Isso não existe. Por mais experiência que um analista de processos tenha, por mais anos de trabalho que ele tenha, por maior o número de empresas pelas quais ele já tenha passado, não serve para nada isso, a não ser para dar a ele uma base de conhecimento sobre processos, essencialmente falando, ou seja, sobre a essência de processos. Mas não que ele vá saber o que a empresa A faz, o que a empresa B faz, e ele vai chegar e dizer, olha, façam assim porque eu vi na empresa A e eles fazem isso e lá ficou muito bom. Não é assim que funciona. Façam assim porque eu vi na empresa B e lá eles fazem assim, ficou muito bom. Não é assim que as coisas funcionam. Por isso que eu digo que o analista de processos tem um papel semelhante ao de uma parteira. Por quê? A parteira não gera o bebê, não gesta o bebê, não vai, a menos que o bebê seja dela, mas não vai ao médico, fazer o pré-natal. A parteira se limita a ajudar o nenê a nascer. Esse é o papel da parteira, que deve ser o papel do analista de processos. Ajudar o processo a nascer. Quem gesta o bebê, quem acompanha o bebê, é a empresa, é a organização, são os usuários. Tudo está na cabeça deles se o processo não é documentado. Então eu, como analista de processos, vou ajudar a extrair esse conhecimento da cabeça deles. Documentar esse conhecimento. É igualzinho o trabalho de uma parteira. Eu não inventei o processo, não sou daquela organização, não trabalho com o processo, mas vou ajudar o bebê a nascer. Vou ajudar o processo a nascer. Então é por isso que eu sempre disse que analistas de processos se assemelham a parteiras. Porque analistas de processo ajudam o processo a nascer. Com base nisso, ele não pode simplesmente inventar.
Né? Já pensou a parteira inventar um nenê? Oh, não! Ela vai ajudar o nenê a nascer. O analista de processos não inventa. Ele documenta o que está na cabeça dos usuários. Ele documenta o processo fragmentado na cabeça de cada funcionário existente na organização. Aí, com base em todo esse conhecimento, ele monta uma documentação que nós chamamos de as-is e que vai nos dar a base para analisar a situação atual do processo. Com base nessa análise, nós vamos ajudar o novo processo a nascer. Eu já vi muita gente quebrar a cara, mas muita gente dizer para o dono da empresa, olha, vamos fazer assim porque na empresa A eles fizeram isso e fizeram isso dar certo. E o dono dizer, não quero, eu não quero dessa forma. Faça assim, faça assado. Vamos construir uma solução nossa. Então é preciso ter muito cuidado. Né? O analista de processos não sai simplesmente distribuindo ideias e pensamentos. Olha, isso aqui está ruim, vamos fazer essas melhorias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. O nosso trabalho tem todo um conjunto de passos, que é um processo, né? Um processo de análise, mapeamento, modelagem de processo, que tem que ser seguido para que o nosso trabalho tenha um resultado aceitável por todos dentro da organização. Isso é muito importante. O dono gostar do nosso trabalho é bom, o presidente, provavelmente foi ele que nos contratou, mas se todos não estiverem convencidos da real importância do nosso trabalho e não estiverem conosco, nada vai funcionar. Nada. 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 Nenhuma das grandes soluções, melhorias que possam ter criadas vai para frente se todos não estiverem comprometidos com o trabalho e com a solução. Por hoje é só. Muito obrigado. Vocês vejam lá no meu blog, no LinkedIn, no Instagram. Leiam um documento que eu escrevi, que está no meu blog, chamado Analista de Processos... O documento que está no blog é o que um analista de processos tem em comum com uma parteira. E vamos discutir. Muito obrigado. Um grande abraço a todos.